Há um tipo de batalha que não deixa marcas na pele, mas pode fazer a alma se sentir como se tivesse sido espancada durante a noite inteira. Ela começa em silêncio, às vezes antes do nascer do sol, às vezes no meio de um dia comum, às vezes quando todos ao seu redor pensam que você está bem. Um pensamento entra, depois outro. Uma preocupação cria dentes. Uma possibilidade se transforma em ameaça, uma demora vira desastre. Um silêncio vira rejeição. Uma conta a pagar vira uma profecia de ruína. Um diagnóstico se torna uma sombra sobre todos os amanhãs. E de repente, embora nada ao seu redor tenha mudado visivelmente, tudo dentro de você está tremendo. Esse é o estranho poder da ansiedade. Ela não precisa de um campo de batalha para iniciar uma guerra. Ela só precisa de uma mente que se esqueceu de onde deve colocar o seu fardo. Mas existe uma verdade escondida na palavra de Deus, uma verdade tão simples que muitas pessoas leem rapidamente e perdem o peso dela, e ainda assim tão poderosa que, quando é verdadeiramente compreendida, a ansiedade perde o seu trono. O apóstolo Paulo escreveu de uma cela de prisão, não de um palácio, não de um retiro tranquilo, não de uma vida intocada pelo sofrimento. Ele escreveu com correntes perto de si, incerteza diante de si, inimigos ao seu redor. E ainda assim disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Não por algumas coisas, não apenas pelas coisas pequenas, não apenas pelas coisas que podem ser controladas. Ele disse coisa alguma. E a pergunta se torna inevitável. Como um homem acorrentado pode falar com mais paz do que pessoas vivendo em conforto? Como alguém enfrentando a possibilidade da morte pode escrever palavras que soam como vitória? A resposta não é que Paulo não tinha motivos para se preocupar. A resposta é que Paulo havia encontrado algo maior do que todos os motivos para se preocupar. E até que uma pessoa entenda isso, a ansiedade continuará fingindo ser mais forte do que a fé. Quando Paulo escreve aos crentes em Filipos, ele está escrevendo para pessoas que ama profundamente. Filipos não era apenas mais um lugar em seu mapa missionário. Era uma cidade marcada por memórias do poder de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas entraram em Filipos depois que o Espírito Santo direcionou seus passos, e o que aconteceu ali foi ao mesmo tempo belo e brutal. O coração de Lídia foi aberto pelo Senhor, uma jovem escrava foi liberta de um espírito maligno. E depois Paulo e Silas foram açoitados, lançados na prisão e presos ao tronco. A cidade que se tornou lar de uma igreja amada nasceu em meio ao sofrimento, à oração e à adoração à meia-noite. À meia-noite, quando suas costas sangravam e seus pés estavam presos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, de repente, a terra tremeu. As portas da prisão se abriram, as correntes se soltaram. Um carcereiro que estava prestes a tirar a própria vida ouviu as palavras: "Não te faças nenhum mal." E antes que aquela noite terminasse, ele e toda a sua casa creram no Senhor Jesus Cristo. Desde o início, Filipos viu que o Evangelho não precisa de condições ideais para gerar milagres. Ele pode florescer na dor, ele pode cantar atrás das grades, ele pode transformar uma prisão em santuário. Então, quando Paulo mais tarde escreve aos filipenses de outra prisão e diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma", ele não está oferecendo um slogan vazio. Ele está falando a partir de uma vida que testou a fidelidade de Deus em lugares escuros. Ele está dizendo a eles, e também a nós, que paz não é a ausência de pressão. Paz é a presença de Deus governando o coração enquanto a pressão ainda está presente. As palavras de Filipenses 4, 6, 7 estão entre as passagens mais citadas da vida cristã, mas também estão entre as mais mal compreendidas. Paulo diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma."
mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, ele entrega a promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe o que Paulo não diz. Ele não diz que todo problema desaparecerá instantaneamente. Ele não diz que toda resposta chegará no momento em que você orar. Ele não diz que fé significa fingir que você não está sofrendo. Ele não diz que um cristão nunca sentirá o peso da incerteza. O que ele diz é ainda mais profundo. Ele diz que em tudo, em cada medo, em cada necessidade, em cada fardo, em cada pergunta sem resposta, em cada pensamento trêmulo, a alma deve se voltar para Deus, em oração. A ansiedade quer manter a conversa dentro da sua própria cabeça. A oração leva a conversa para a presença do Pai. A ansiedade ensaia desastres, a oração se lembra da soberania. A ansiedade diz: e se tudo desmoronar? A oração diz: mesmo que eu não saiba o que vem a seguir, eu sei quem me sustenta. E ali, nessa troca, algo sobrenatural começa a acontecer. As circunstâncias talvez ainda estejam diante de você como montanhas, mas o coração já não está sozinho aos pés delas. A ansiedade fica mais forte no isolamento. Ela se torna mais alta quando não há uma interrupção santa. Ela se alimenta do silêncio, mas não do silêncio da paz. Ela se alimenta daquele silêncio em que o coração para de falar com Deus e começa a acreditar em toda a imaginação cheia de medo. É por isso que o mandamento de Paulo não é simplesmente pare de ficar ansioso. Isso sozinho esmagaria muitas almas cansadas, porque alguém se afogando não precisa de uma voz na margem dizendo pare de afundar. Essa pessoa precisa de uma mão estendida dentro da água. Paulo oferece essa mão, em tudo pela oração e súplica com ações de graças. Ele está mostrando o caminho para fora da tempestade. A oração não é decoração religiosa. Ela não é uma abertura cerimonial antes da vida começar. A oração é a respiração de uma alma dependente. A súplica é a necessidade específica sendo levada honestamente diante de Deus. A gratidão é o ato de lembrar que o Deus que já sustentou você antes não deixou de cuidar de você agora. Essas três coisas juntas formam uma resistência santa contra a tirania da ansiedade. A oração levanta os olhos. A súplica abre a ferida diante do médico. A gratidão lembra o coração de que o medo não é o único narrador na sala. Quando a ansiedade diz, você não vai sobreviver a isso, a gratidão sussurra, mas Deus já me trouxe através das águas antes. Quando a ansiedade diz, você foi esquecido, a oração responde, meu Pai vê em secreto. Quando a ansiedade diz, este é o fim, a súplica diz, Senhor, eu preciso de Ti aqui. E o céu não despreza esse tipo de clamor. Existe uma razão pela qual Jesus falou tão diretamente sobre a ansiedade no Sermão do Monte. Em Mateus 6, ele disse, não andem ansiosos quanto à vida, pelo que comerão ou beberão, nem quanto ao corpo, pelo que vestirão. Então, ele apontou para as aves do céu e para os lírios do campo. Ele não estava dizendo às pessoas para ignorarem responsabilidades. Ele estava revelando o cuidado do Pai. As aves não plantam campos, ainda assim o Pai as alimenta. Os lírios não costuram roupas, e ainda assim nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então Jesus faz uma pergunta que atravessa séculos de medo humano. Vocês não valem muito mais do que eles? É aqui que a ansiedade muitas vezes ataca mais fundo. Por trás de muitos medos existe a suspeita escondida de que talvez não sejamos verdadeiramente cuidados, verdadeiramente vistos, verdadeiramente sustentados. A ansiedade nem sempre é apenas o medo de um acontecimento. Às vezes é o medo de enfrentarmos esse acontecimento sozinhos. Mas Jesus não responde à ansiedade com otimismo abstrato.
Ele responde com a paternidade de Deus. Ele traz o coração ansioso de volta ao valor, de volta à identidade, de volta ao Deus que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus diz, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O coração ansioso busca primeiro o controle. O coração rendido busca primeiro o reino. E é aqui que a guerra invisível começa a mudar. Ainda assim, existe uma verdade difícil que precisamos encarar. Muitas pessoas oram, mas continuam ansiosas, porque oram enquanto ainda seguram o fardo com força. Elas colocam o pedido diante de Deus, mas depois o pegam de volta na imaginação. Elas dizem, Senhor, eu confio em Ti. E então passam o restante da noite desenhando todas as catástrofes possíveis. Isso não acontece porque elas são falsas crentes. Acontece porque a rendição, muitas vezes, é aprendida por meio de retornos repetidos. O coração precisa ser treinado para soltar aquilo que foi treinado a controlar. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar não é exibir. Não é descrever o fardo enquanto ele continua preso aos seus ombros. Lançar é jogar o peso sobre outro. Mas observe a razão que Pedro apresenta. Porque ele tem cuidado de vocês. O mandamento repousa sobre o caráter de Deus. Você não consegue verdadeiramente lançar sua ansiedade sobre alguém em quem não acredita que se importa com você. É por isso que o inimigo trabalha tanto para distorcer sua visão de Deus. Se ele conseguir fazer você enxergar Deus como distante, duro, indiferente ou relutante, então a oração parecerá como falar dentro de uma sala trancada. Mas se você o vê como pai, como pastor, como refúgio, como aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, então a oração se torna o lugar mais seguro para onde o seu medo pode ir. A paz que Paulo descreve não é uma calma comum. Ele a chama de a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isso significa que ela nem sempre fará sentido para as pessoas que observam você. Talvez nem faça sentido para você. É o tipo de paz que permanece de pé onde o pânico deveria ter permanecido. É o tipo de paz que continua respirando quando o relatório é ruim, continua adorando quando a resposta demora, continua confiando quando o caminho está escondido. Essa paz não vem da negação, ela vem do próprio Deus. O mundo tem um tipo de paz que depende das condições. Dinheiro na conta, saúde no corpo, aprovação das pessoas, certeza sobre o amanhã, soluções visíveis. Mas a paz de Deus é diferente. Jesus disse em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo dá paz mudando as circunstâncias externas. Cristo dá paz governando por dentro. O mundo diz, você pode ficar calmo quando tudo estiver resolvido. Cristo diz, você pode ser sustentado enquanto tudo ainda está inacabado. Paulo diz que essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra guardará é poderosa, especialmente vindo de um prisioneiro cercado por guardas romanos. Paulo sabia o que significava algo ser vigiado, protegido, mantido sob segurança. Ele pega essa imagem e diz que a paz de Deus se torna uma guarda sobre a vida interior. A ansiedade ataca tanto o coração quanto a mente. Ela ataca o coração com pavor, peso e desespero. Ela ataca a mente com pensamentos acelerados, resultados imaginados, cálculos intermináveis e acusações. Mas a paz de Deus fica à porta. Isso não significa que nenhum pensamento de medo jamais baterá. Significa que o medo não precisa ter permissão para governar a casa. Em Cristo Jesus, o coração tem uma fortaleza. Em Cristo Jesus, a mente tem um defensor. Em Cristo Jesus, o crente não fica exposto a toda tempestade que se levanta dentro dele. A paz de Deus
não apenas consola, ela protege. Ela guarda o lugar onde decisões são tomadas, onde a fé é fortalecida ou abalada, onde a voz de Deus precisa ser ouvida acima do barulho do medo. Mas o que acontece quando o pensamento ansioso volta? O que acontece quando você orou ontem e ainda acordou hoje com o peito apertado? O que acontece quando você crê no versículo, mas suas emoções ainda estão tremendo? É aqui que muitas pessoas se sentem envergonhadas, como se a presença da ansiedade significasse a ausência da fé. Mas as Escrituras nos mostram pessoas fiéis que choraram, tremeram, se entristeceram, questionaram e esperaram. Davi perguntou: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Mas também ordenou à própria alma: espere em Deus. Elias, depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto sobrecarregado e com medo. Jeremias chorou. Jó lamentou. Até o Senhor Jesus, no Getsêmani, ficou profundamente triste até a morte e orou com suor como gotas de sangue caindo ao chão. A diferença entre se render pecaminosamente à ansiedade e lutar fielmente não é que os fiéis nunca sentem medo. A diferença é para onde eles levam esse medo. Jesus levou sua agonia ao Pai e orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A alma ansiosa é convidada a fazer o mesmo de novo e de novo. A fé não é provada por nunca tremer. A fé é provada quando mãos trêmulas ainda se estendem para Deus. Existe uma disciplina santa em Filipenses 4 que continua depois dos versículos 6 e 7. Paulo prossegue dizendo: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, pensem nessas coisas. Isso importa porque a oração não é o único campo de batalha. O pensamento também é um campo de batalha. Muitas pessoas levam seus medos a Deus em oração, depois voltam a alimentar a mente com toda a voz que multiplica o pavor. Elas meditam nos piores cenários mais do que meditam nas promessas. Elas repetem ofensas mais do que lembram da graça. Elas consomem medo o dia inteiro e depois se perguntam por que a paz parece distante à noite. Paulo não está chamando os crentes para esvaziarem a mente, mas para enchê-la com a verdade. A ansiedade muitas vezes prospera em possibilidades, mas a fé se ancora na realidade. Deus é verdadeiro. Cristo ressuscitou. O Espírito habita nos crentes. O Pai conhece nossas necessidades. A graça é suficiente. A misericórdia se renova a cada manhã. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A mente não pode ser deixada sem vigilância. Aquilo que você contempla continuamente acabará moldando aquilo que você acredita ser maior. Se você contempla constantemente a tempestade parecerá suprema. Se você contempla Cristo, a tempestade pode continuar real, mas não será mais suprema. É por isso que a história de Pedro andando sobre as águas fala tão claramente aos corações ansiosos. Em Mateus 14, os discípulos estão em um barco açoitado pelas ondas, e Jesus vem até eles andando sobre o mar. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus diz: venha. Por um momento, Pedro faz o impossível. Ele anda onde seres humanos afundam, mas quando percebe o vento, fica com medo e começa a afundar. O vento já estava lá quando ele saiu do barco. As ondas já estavam se movendo quando ele obedeceu. O que mudou foi o foco. Ele desviou os olhos da voz de Jesus para a violência da tempestade. E quando começou a afundar, ele não fez uma oração bonita e elaborada. Ele clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso é misericórdia. Esse é o coração de Cristo. A ansiedade pode começar quando os olhos se movem do Salvador para a tempestade, mas o resgate começa
quando o clamor volta para ele. E talvez alguém ouvindo agora se sinta como Pedro, no meio do caminho entre a fé e o medo, envergonhado porque saiu do barco e ainda assim começou a afundar. Mas o Senhor não está longe esperando que você nade de volta. A mão dele está perto. A misericórdia dele é imediata. A força dele não se ofende com a sua fraqueza. A verdade que a ansiedade não pode vencer é esta: sua vida não é sustentada pela sua capacidade de controlá-la. Sua vida é sustentada pela fidelidade de Deus. A mente ansiosa diz: eu preciso impedir que tudo desmorone. O Evangelho diz: nele todas as coisas subsistem. O coração ansioso diz: eu preciso conhecer o futuro antes de descansar. O pastor diz: siga-me. A alma ansiosa diz: eu não sou forte o suficiente para o que pode vir. O Senhor diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ansiedade perde poder quando você para de tratar a incerteza como prova de que Deus está ausente. Muitas vezes, a incerteza é o lugar onde a confiança se torna real. Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Israel ficou diante do Mar Vermelho antes que ele se abrisse. O maná vinha diariamente, não anualmente, ensinando o povo a depender de Deus uma manhã de cada vez. Os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes antes de Jesus multiplicá-los. O túmulo estava selado antes que a pedra fosse removida. Repetidas vezes, as Escrituras nos mostram que Deus nem sempre remove o impossível antes que a obediência comece. Às vezes, Ele chama seu povo a ficar parado e ver a salvação do Senhor. Às vezes, Ele os chama a caminhar enquanto as águas ainda não se abriram. Às vezes, Ele dá luz suficiente para o próximo passo, não para a estrada inteira, porque Ele não está apenas tentando nos levar a um resultado. Ele está nos ensinando a conhecê-lo como a nossa paz. E essa paz é encontrada em Cristo Jesus. Essa frase não é um enfeite no fim da promessa de Paulo. Ela é o fundamento de toda a promessa. A paz de Deus guarda corações e mentes em Cristo, porque Cristo é o lugar da reconciliação entre pecadores e Deus. A ansiedade mais profunda da alma humana não é financeira, relacional, física ou circunstancial. Debaixo de todos os outros medos, existe a antiga fratura causada pelo pecado, a separação de Deus. Mas Jesus entrou no nosso mundo quebrado, carregou nossas dores, levou nossos pecados na cruz e ressuscitou para que todos os que confiam nele tenham paz com Deus. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é a raiz. A paz de Deus é o fruto. Se você está em Cristo, o juiz se tornou seu pai. A dívida foi paga. A acusação foi silenciada. A sepultura perdeu sua palavra final. O futuro não é um buraco negro de acaso. Ele está nas mãos do Rei ressuscitado. Isso não faz toda dor terrena desaparecer, mas muda o significado de toda dor terrena. Nada que alcance você pode separá-lo dele. Nada que surpreenda você surpreende a ele. Nada que você enfrente é mais forte do que o Salvador que já venceu a morte. Então, quando Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, ele não está convidando você para a negação. Ele está convidando você para a comunhão. Ele está dizendo que todo pensamento ansioso pode se tornar uma porta para a oração. Todo medo pode se tornar um altar. Todo fardo pode se tornar uma oferta colocada diante do Pai. No momento em que a ansiedade se levanta, você não precisa se curvar diante dela. Você pode falar com Deus. Você pode dar nome ao medo com honestidade. Você pode pedir de forma específica. Você pode agradecer de maneira intencional. Você pode se lembrar das obras dele. Você pode trazer sua mente de volta ao que é verdadeiro. Você pode dizer: Pai, eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei que tu és bom.
Eu não tenho força para amanhã, mas tu me deste graça para hoje. Eu não posso controlar todos os resultados, mas posso trazer todos os pedidos a ti. Guarda meu coração, guarda minha mente, ensina-me a confiar em ti neste lugar. Esse tipo de oração talvez não faça a sala tremer como a prisão em Filipos, mas pode fazer tremer as correntes dentro de você. Pode soltar o aperto do medo. Pode abrir uma porta na alma onde o desespero pensou ter trancado você. O mundo continuará oferecendo fugas temporárias. Ele dirá para você se distrair, se anestesiar, controlar tudo, pensar demais em tudo, se proteger de toda possibilidade de dor. Mas Jesus oferece algo melhor do que fuga. Ele oferece a si mesmo. Ele não diz apenas, acalme-se. Ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso não é encontrado fingindo que a vida é fácil. Descanso é encontrado estando unido àquele que é manso e humilde de coração. O fardo que a ansiedade dá é esmagador, porque ela faz você carregar o amanhã sem a graça para o amanhã. Jesus dá o pão de cada dia. A ansiedade exige que você viva 10.000 futuros dentro de um corpo frágil. Jesus chama você de volta para hoje, de volta para a confiança, de volta para o Pai que veste os lírios e alimenta as aves, de volta para o Salvador que dormiu no barco durante a tempestade, porque nenhuma onda pode derrubar a vontade de Deus. E quando os discípulos clamaram, Senhor, salva-nos, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Às vezes, ele acalma a tempestade ao seu redor. Às vezes, ele acalma a tempestade dentro de você. Às vezes, ele faz as duas coisas, mas ele sempre é Senhor sobre a tempestade. Talvez a razão pela qual a ansiedade pareça tão poderosa seja porque ela fala com urgência. Ela grita, agora! Decida agora, entre em pânico agora, resolva agora, tenha medo agora. Mas Deus muitas vezes fala com uma autoridade mais profunda, não frenética, não apressada, não desesperada. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. A quietude não é fraqueza. A quietude é rebelião contra a mentira de que o pânico é produtivo. A quietude é a alma declarando, Deus é Deus e eu não sou. O crente que entende isso não é alguém que nunca tem problemas. É alguém que aprendeu onde colocá-los. A ansiedade não vence aquele que entende que todo cuidado tem um destino. E esse destino não é o tribunal interminável da mente, mas o trono da graça. A ansiedade não vence aquele que entende que a paz não é conquistada por circunstâncias perfeitas, mas recebida em rendição por meio da oração. A ansiedade não vence aquele que entende que a paz de Deus não é frágil. Ela pode permanecer na prisão. Ela pode cantar à meia-noite. Ela pode guardar um coração ferido. Ela pode sustentar uma mente trêmula. Ela pode permanecer quando o entendimento acaba. Então, hoje à noite, ou nesta manhã, ou em qualquer momento em que esta mensagem encontre você, traga o fardo para a luz. Não o enfeite, não o negue, não permita que ele se torne um ídolo que dita a sua vida. Traga-o ao Pai, traga o medo pela sua família, traga o medo pelo dinheiro. Traga o medo da enfermidade, traga o medo de ficar sozinho, traga o medo do futuro, traga o medo que você tem vergonha de admitir, traga o pensamento que insiste em voltar, traga a lembrança que ainda dói, traga a pergunta que você não consegue responder. E ao trazê-la, lembre-se de que você não está se aproximando de um estranho. Você está se aproximando do Deus que entregou seu Filho por você. Você está se aproximando do pastor que restaura almas. Você está se aproximando do Salvador, cujas mãos ainda carregam as marcas do amor. Que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus, não porque ele não saiba, mas porque a oração ensina o seu coração a parar de carregar aquilo que deveria ser confiado. E então, talvez antes da situação mudar,
talvez antes da resposta chegar, talvez enquanto a tempestade ainda faz barulho do lado de fora, a paz de Deus começará a ficar de guarda. Não a paz da negação, não a paz do controle, não a paz das explicações perfeitas, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esta é a verdade que a ansiedade não pode vencer. Você não está sozinho dentro da incerteza. Cristo está lá. Você não foi abandonado na espera. Cristo está lá. Você não está sem poder na tempestade. Cristo está lá. Você não é definido pelo medo que visita você. Você pertence àquele que venceu o túmulo. E se ele já carregou o seu pecado, se ele já derrotou a morte, se ele já garantiu a sua eternidade, então ele é capaz de carregar o dia de hoje. O mesmo Deus que sustentou Paulo na prisão, que ouviu Davi na caverna, que encontrou Elias no esgotamento, que levantou Pedro das águas, que fortaleceu Jesus no Getsêmani, está perto do coração ansioso que clama por ele agora. Deixe o medo falar, se ele insistir, mas não permita que ele tenha a palavra final. Que a palavra final pertença ao Senhor. A minha paz lhes dou. E quando essa paz toma o seu lugar nos portões do coração, a ansiedade pode até bater, mas ela não reina mais. Se esta reflexão falou com você, deixe o seu like, comente o que achou desta mensagem e inscreva-se no Caminhe com Jesus para receber mais reflexões bíblicas que fortalecem a sua fé e ajudam você a caminhar com Cristo todos os dias.